esse eu já logo digo que o mercado é para você. Então, vamos lá, muito bem-vindos. Vou começar me apresentando. Essa aqui sou eu, os dois lados da moeda, né? Essa foto aí eu fui no MV29, que é uma FPSO da Modec, que foi o último embarque que eu realizei. Eu atualmente moro no Texas, eu sou aqui em Houston, eu sou mestranda em Supply Chain e Logística na Universidade de Houston, comecei ano passado, já estou há 1 ano no mestrado e me formo ano que vem. Sou pós-graduada em Engenharia de Segurança do Trabalho na UF, sou bacharel em Engenharia de Produção, comecei com o técnico de meio ambiente e o técnico de segurança do trabalho, ambos pelo IFE, e possuo aí 6 anos de mercado offshore. Então, gente, por que é importante a gente falar sobre isso? Porque quando a gente analisa o ranking global, a gente consegue perceber que o Brasil ele está entre os 10 maiores produtores mundiais de petróleo. Ou seja, é uma indústria muito importante que gera dinheiro, gera emprego. E olha que informação importantíssima aqui: 2,79 milhões de barris por dia foi a produção média no Brasil em 2019. Ou seja, é um mercado que é muito grande e, como eu disse, gera muito dinheiro. O desafio que eu posso dizer maior nessa palestra foi que, como eu falei, a minha experiência foi pré-Covid, foi pré essa pandemia que a gente está passando. Então, foi muito até interessante para mim mesmo ver como que vai ser o pós dessa pandemia, porque eu tive que meio que esquecer tudo o conhecimento que eu adquiri de previsões que a gente tinha em 2019, 2018. E com essa pandemia agora, realmente, o mercado vai passar por bastante mudança, bastante transformação, mas nada que eu acho que não vai conseguir recuperar, isso aí com certeza. Continuando. Só falando aí, obviamente, a gente já sabe que os Estados Unidos é o maior produtor, seguido de Rússia e Arábia Saudita. Portanto, depois, futuramente, a gente focar nesse Rússia e Arábia Saudita, que são países que sempre têm brigas, né, vamos dizer assim, em relação a petróleo, que acaba impactando no preço. Então, já nessa imagem, eu já gostaria de focar em outra situação, Rússia, Arábia Saudita. Ou seja, antes da pandemia do Covid, o preço do petróleo já estava em queda, justamente por essa dualidade entre esses dois países. Seguindo para a próxima, eu acho importante a gente entender também as etapas sequenciais que compõem a cadeia produtiva do petróleo. Por quê? Porque logo mais à frente na apresentação, nós vamos focar em uma, que eu falo que é a etapa do futuro, a etapa que realmente vai ter maior geração de emprego. Então, a gente começa com a exploração, e acredito que tenha muitos geólogos e engenheiros de petróleo nessa apresentação, então não vou me aprofundar muito, mas a gente sabe que tem 2 processos muito comuns na exploração, que é a gravimetria, que é o registro de variações da intensidade do campo gravitacional terrestre, que depende da altitude, elevação, topografia e etc., e a magnetometria, que é o registro das variações da intensidade do campo magnético terrestre. Ou seja, a gente já pode perceber que isso é a parte pré-petróleo, ou seja, o estudo para a viabilidade. Logo após a gente tem a perfuração. Perfuração é muito conhecida também pelas empresas de drilling. Uma empresa de drilling muito famosa é a Transocean. São realmente a parte, depois que a gente viu que fez o estudo, né, fez o estudo de exploração e vale a pena prosseguir com a perfuração, aí as empresas de perfurações começam a perfurar os poços. Logo mais vem a avaliação para ver se está tudo ok, se realmente é viável.
E a completação, ela corresponde ao conjunto de serviços que são efetuados no poço, desde o momento no qual a broca ela vai atingir a base da zona produtora, e depois ocorre a cimentação do revestimento de produção. E a completação, ela consiste em transformar o poço perfurado em uma unidade produtiva. E o poço, ele passa a produzir óleo e gás. E dentro das atividades de completação, a gente pode listar como, por exemplo, equipagem do poço para produção, intervenções no poço e abandono no poço. Então, assim, a parte mais importante, como eu falei, que a gente vai focar é a de produção. Por quê? Produção, quando a gente fala em produção de petróleo, a gente está falando quando realmente já está tudo, o poço ele já está perfurado, o petróleo já foi avaliado se é de boa qualidade e já está tudo aqui, a gente começa a produzir. Por que produção que eu estou falando tanto batendo nessa tecla? Produção é um segredo. Porque contratos de empresas de produção, como por exemplo a SBM Offshore, a Modex, são contratos longos, são contratos de durabilidade de 22 anos. Então, no cenário atual que a gente vive, é óbvio que empresas assim são as empresas que estão melhores no mercado, porque já não vou nem me adiantar, vou só voltar aqui para não perder. Já voltando, conheça quais os tipos de plataforma. Quando a gente fala de plataforma, não é assim, existem vários tipos, então eu acho muito importante também saber mais ou menos identificar e para que serve cada uma. Então vamos conhecer um pouquinho os tipos de plataforma que operamos no mar. A mais conhecida, que eu acredito que todo mundo conheça. Ui, desculpa, não passei. A mais conhecida, como eu disse, é a fixa. A questão da plataforma fixa, ela é usada em operações realizadas em águas rasas, ou seja, em operações menores que 300 metros de profundidade. Como a sua instalação é feita por meio de estruturas modulares de aço, ela é presa ao fundo do mar por meio de estacas, ela se torna preferível para operações com longa data de duração. Ou seja, recapitulando, plataforma fixa, produção, perfuração de petróleo. Por que não é utilizada em produção, geralmente? Porque é um alto custo de fabricação, ela é muito cara. Então, com o preço do barril a $30 e semanas atrás estava até o preço negativo, não sei se vocês lembram. Vale a pena a gente construir uma plataforma fixa? Com certeza não. Então, a gente já sabe que já pode descartar aí o futuro do petróleo no Brasil para plataformas fixas. Então, tem alto custo de fabricação, custeio de projeto, construção e principalmente instalação da plataforma, porque os rebocadores precisam fazer, né, a instalação e esse processo é muito caro. Então, a sua aplicação vai se restringir a poços já conhecidos, minimizando riscos de investimentos cegos. Apesar da pouca mobilidade dessa plataforma, ela é responsável por grande parte do petróleo produzido na exploração offshore, principalmente a partir da costa marítima. E ela também ela é considerada pioneira nesse cenário de extração dos mares, ou seja, vulgarmente falando, são as plataformas mais velhas mesmo, que já estão aí há bastante tempo. Logo após, a gente pode falar da plataforma aqui autoelevável. A plataforma autoelevável, se vocês observarem, ela é destinada também à perfuração de poços exploratórios na plataforma continental, ou seja, esse tipo de plataforma ela vai estar apta a perfurar poços que variam entre 5 a 130 metros de lâminas d'água, que significa águas extremamente rasas. É uma plataforma altamente segura, ela tem grande estabilidade devido ao seu sistema de estrutura de apoio, e sendo as operações de perfuração bem semelhantes às realizadas em superfícies terrestres, justo por tal característica. Agora, a submersível,
ela é uma unidade flutuante utilizada na perfuração de poços e na produção também. Ela é formada por um ou mais convéses e a sua estrutura ela vai ser apoiada por colunas em flutuadores submersos. Então, gente, para quem embarca, imagina a situação, a quantidade, às vezes o mar está balançando, você sente muito. Quando for a primeira vez que vocês embarcarem, pelo menos nos 2 primeiros dias, vai ser de passar mal realmente. Tanto ela quanto o FBCO balançam demais e é bem desconfortável nos primeiros dias. E temos também a TLWP, que apresenta o controle de poços em uma superfície, já que ela é considerada uma plataforma de alta estabilidade também, e ela se assemelha às unidades fixas. E tal estabilidade ela pode ser explicada pelo sistema de ancoragem com tendões fixos com estacas no fundo do mar. Essa plataforma já é utilizada para profundidades de até 1.500 metros. E também é mais para perfuração. O navio sonda, ele atua na área de perfuração de poços e ele também é utilizado em águas super profundas, com mais de 2.000 metros de profundidade. Como eu disse anteriormente, o cenário atual em que vivemos é um cenário que as empresas de produção são as que estão melhores no mercado. Então, qual é a forma mais barata, mais rentável, com melhor custo-benefício da gente produzir petróleo? Aí vem aqui a FPSO, que vai ser a forma de produção que a gente vai abordar mais à frente. Só um adendo aqui nessa informação. Agora, no próximo slide, a gente vai falar um pouquinho do pré-sal. Gente, vocês sabiam que 60% da capacidade, da produção, na verdade, de petróleo no Brasil é devido ao pré-sal? Então, é muito interessante a gente entender isso e saber que o futuro é aí também. Os projetos de produção do pré-sal são, hoje, a principal aposta e foco de investimentos da Petrobras, porque a sua importância estratégica, a sua alta rentabilidade, né, são a garantia que tudo vai dar certo. E o pré-sal, gente, para quem nunca ouviu falar, é uma área de reservas petrolíferas que eles são encontrados sob uma profunda camada de rocha salina, que forma uma das várias camadas rochosas do subsolo marinho. As reservas do pré-sal encontradas no litoral do Brasil são uma curiosidade, elas são as mais profundas em que já foi encontrado petróleo em todo o mundo, e representam também o maior campo petrolífero já encontrado em uma profunda região, e elas estão abaixo das camadas de rochas salinas ou evaporíticas. Então, na imagem aqui a gente consegue ver realmente, né? Olha a pequenez da plataforma em relação ao fundo do mar, ou seja, a profundidade abaixo de profundidade de 2.000 metros, 3.000 metros, 5.000 metros. E essa tecnologia já existe, gente. Inclusive, a última plataforma que eu embarquei, que foi esse NV29, é uma plataforma que operava já com pré-sal. Muito interessante. Vamos lá. Informação é tudo, então é muito importante a gente saber o cenário antes da pandemia. O governo, ano passado, fez o leilão do pré-sal, correto? Eu acredito que todo mundo esteja ciente. A ideia era arrecadar bilhões, mas, infelizmente, os preços que eles colocaram foram muito aquém da realidade. Então, realmente, não arrecadou o que queríamos, então vai ser um processo que ainda precisa estar de continuidade. E antes da pandemia, justamente por causa desse leilão do pré-sal, a gente tinha um cenário muito promissor para as empresas de drilling, que são as empresas de perfuração. Então, gente, muita notícia ainda está rolando na internet, pelo que eu pesquisei, e erroneamente está sendo dada notícias que empresas de perfuração vão vir com tudo, são as empresas que estão gerando maior crescimento. Gente, de coração, cuidado com esse tipo de notícia,
porque a gente viu que perfurar um poço não é barato, e com a crise que a gente está vivendo aí, vai viver futuramente no petróleo, não vai ser rentável a gente construir. Então, mesmo com o leilão do pré-sal, vai ser algo que muito mais para frente, não é algo que a gente precisa pensar agora, é algo é muito incerto. Então, é um cenário muito de incerteza. E antes da pandemia também, como eu mencionei anteriormente, tinha essa guerra de preços, né? Cada um querendo ditar o market share, a Rússia e a Arábia Saudita. Então, os preços do petróleo já estavam baixando justamente por causa disso. E antes da pandemia, como eu falei anteriormente também, o pré-sal ele já responde por 60% da produção de petróleo no Brasil. E olha só que informação interessante. A Petrobras, ela destacou que a exportação de petróleo aumentou 25,2% em 2019 para 536 mil barris por dia. Em novembro, a exportação da Petrobras atingiu o nível recorde de 767 mil barris por dia, informou a companhia. Olha que interessante, né? Isso antes. Agora, o cenário mudou. Agora vamos falar um pouquinho de durante a pandemia. A OPEP, acredito que todo mundo já ouviu falar, né, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, eles antecipam um colapso histórico na demanda mundial de petróleo em 2020, devido à paralisação econômica generalizada pela Covid em 2019. E foi confirmado na última até quinta-feira, né? Um choque, eles disseram, um choque histórico, brutal, extremo e planetário do mercado. Quando eu vi essa notícia, até me apavorei, mas realmente é verdade, gente. Diante do cenário atual, também a organização prevê que a demanda global por petróleo ela deverá cair 12 milhões de barris por dia no segundo trimestre em comparação a 2019. Então, durante a pandemia, a gente teve impacto na demanda e na oferta. Eu coloquei esse primeiro ponto aqui, impacto na demanda e oferta, porque eu acho que também é de conhecimento de todo mundo que o petróleo já passou por tanta crise, e eu vivi na pele a crise de 2014, 2015, 2013, 2015, quando o preço também do barril do petróleo chegou a $20. O lado bom dessa crise é que hoje as empresas elas vão estar muito melhores preparadas a lidar com isso. Então, se realmente o coronavírus tivesse sido antes da crise que a gente teve em 2014, realmente seria muito mais difícil. Mas as empresas elas já tiveram muito enxuto na sua linha de produção. Então, hoje elas têm um mindset muito mais preparado para lidar com essa crise. E é a primeira vez, a gente está passando pela primeira vez essa crise do Covid, ela é única, porque é a primeira vez que a gente está tendo um problema tanto na demanda quanto na oferta, porque geralmente era ou porque produzia demais petróleo, ou etc., mas agora a gente realmente não, é demanda e oferta. Avião está parado, carro não está nas ruas, então dá para a gente entender o porquê. É momento de incertezas. Ninguém realmente pode afirmar 100% o que vai acontecer. Mas, outra coisa interessante também, já tem 800 pessoas contaminadas nas plataformas de petróleo atualmente por corona. E a OPEP antecipa o colapso histórico na demanda mundial de petróleo em 2020. E para tentar conter a queda nos preços, ela reduzirá a produção em 9,7 milhões de barris por dia em maio. E os países não membros da OPEP reduzirão sua produção em 1,5 mil barris por dia em 2020, segundo o cartel. Gente, isso é ótimo, isso é notícia boa que a OPEP realmente está agindo. Uma curiosidade, um barril custa para a Petrobras produzir $10. Então, enquanto o preço estiver maior que $10, a gente não precisa se apavorar tanto, tá? Ok. Vamos lá. A próxima aqui. Como eu falei, a Petrobras gasta por barril uma média de $30 e esse preço aqui de 25 de maio.
a cotação, o valor do WTI estava $33,45, o que é baixo, mas já não é o mais baixo que já chegou, o que está, devido a esse controle da OPEP, realmente está equilibrado agora, e do Brent 35,28. Eu acho isso uma informação legal de vocês saberem, não sei se vocês sabem a diferença de WTI para Brent, o que isso significa quando a gente vê o valor de petróleo. Então, só compartilhando essa curiosidade para vocês, WTI é o West Texas Intermediate, que é o petróleo comercializado na Bolsa de Nova York. E ele se refere ao produto extraído principalmente na região do Golfo do México. O Brent, ele é comercializado na Bolsa de Londres. Ele tem como referência tanto o petróleo extraído no Mar do Norte como no Oriente Médio. Por esse motivo, o Brent é referência no valor para commodities no mercado europeu e o WTI ele é referência no mercado americano. Mas a diferença também é além de geografia, porque também tem diferença em questão do grau de leveza do petróleo. O WTI ele é mais leve, então ele é mais fácil de ser refinado. Geralmente, confere um preço maior em relação ao Brent, mas o Brent está mais caro por questões de política. Quem controla mais esse valor são os países árabes, então por isso que está mais caro hoje. Ok, vamos agora falar, acho que chega já de notícias um pouco assustadoras, acho que está na hora da gente ser positivo e falar de coisas boas. Falei no início sobre a questão do FPSO, o que é a FPSO, e FPSO é uma sigla em inglês para Floating Production, Storage and Offloading. É um navio plataforma que produz, armazena e transfere petróleo e gás. Por que eu estou focando nisso? Porque, minha gente, esse é o futuro, esse é o cenário que vocês precisam investir para vocês. Então, capacidade de acomodar até 60 pessoas a bordo, olha que interessante, 350 quilômetros de ductos flexíveis conectados aos poços que coletam petróleo para FPSO. Profundidade de 2.000 metros, então, ou seja, opera no pré-sal. E, gente, é barato, e é um navio, então ele é construído no estaleiro e vem navegando até o destino, o local de destino. Então, barateia a produção. E ele é enorme, gente. É 330 metros de comprimento, o que equivale a 3 campos de futebol, ou seja, muito grande. E o peso de um Boeing 747-800 MAX. Aqui a imagem para vocês terem como funciona. Depois eu falo mais um pouquinho. Então, gente, o Brasil, ele lidera a capacidade de produção bruta do FPSO. São 2.430 mil barris por dia entre 2019 e 2025. Essa é a previsão que a gente tem, mesmo atualmente, isso pós-cenário coronavírus. E um total de 20 FPSOs planejados e anunciados flutuantes devem ser implantados no exterior do Brasil durante o período de previsão mais alto entre os países do mundo. E a Petrobras, empresa estatal do Brasil, operará 13 desses 20 FPSOs. Esse relatório foi tirado da Research and Markets, que é onde que a gente pega todos esses dados. Então, gente, olha que interessante, entre os 20 próximos FPSOs a serem implantados no Brasil até 2025, 11 eles já estão planejados, com planos de desenvolvimento identificados, e 9 deles já são FPSOs anunciados em estágio inicial, que estão passando por estudos conceituais e devem ser aprovados para desenvolvimento, ou seja, já está acontecendo, isso realmente não é algo que é previsão, é algo que realmente já está acontecendo. E, de acordo com eu estava lendo a research na Energy Maritime Associates, a EMA, os investimentos do FPSO no Brasil eles devem chegar a 28,4 bilhões até 2024.
Ou seja, é interessante, quase um terço do total global do período, porque o total global de investimentos é 98 bilhões, então só o Brasil é 28 bilhões. Inclusive, na última reunião que eu tive na empresa que eu trabalhava, a Modec, eles falaram no Tarrão que o Brasil era o único país realmente que eles estavam investindo pesado na produção do petróleo, que era o único realmente que tinha todo esse potencial a ser explorado. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Beleza. Aqui é um mapa para a gente dar uma olhada realmente aqui nas áreas potenciais, né, para 2020, 2022. Vocês conseguem observar olha ao redor no mundo e olha a quantidade no Brasil. Ou seja, é uma diferença assim muito grande. Aqui para mostrar para vocês a última FPSO que eu embarquei, que é a cidade de Campos Goytacazes, que é uma das maiores do Brasil, MV-29, da empresa Modec. É bem grande, gente. E sim, eu não sei, eu não estou com ponteiro, mas aqui é onde é realizado toda a produção. Aqui fica o flare da plataforma, da FPSO, o heliponto, onde a gente chega aqui no embarque, o helicóptero pousa aqui. E aqui é onde que fica os nossos dormitórios, que é o chamado... é o hotel, né, que a gente chama. E o cenário promissor, como eu falei, não é só notícia ruim aqui não, vamos falar de coisa boa também. O cenário promissor é esse, justamente no Brasil, o campo Libra-Noroeste, ele deverá ter a mais alta implantação de 4 FPSOs futuros até 2025, e Marinha e Lula Oeste são os principais campos offshore no país, com 2 implantações de FPSOs durante o período de previsão. Tudo isso pré-sal, gente. Aqui tem um mapinha para vocês saberem mais ou menos onde que vai ser os lugares, o campo de Libra. Embarques geralmente são realizados em Santos ou no Rio de Janeiro. Aqui mais notícias, notícias recentes também. Eu peguei 2 da empresa que eu trabalhava justamente, mas tem de várias outras empresas também. Se vocês pesquisarem, vocês conseguem ver que, por exemplo, a Equinor, que é uma gigante americana que realizou um contrato com a Modec, que é a maior plataforma para produção de petróleo e gás no Brasil. E Modec vê Brasil como o melhor mercado para crescer e mira grandes contatos. Imagino que muitos de vocês queiram entrar no mercado, por isso que vocês realmente estão aqui, correto? Então, vamos já falar um pouco sobre isso. Qualificação mínima, gente, para trabalhar numa empresa, por exemplo, ou para trabalhar embarcado, ou para trabalhar numa empresa de petróleo, para trabalhar embarcado. Você precisa ter, pelo menos, qualificação técnica universitária, o curso de salvatagem e o curso de HILT. Mas vamos falar um pouco mais sobre isso aqui. Você deve procurar instituições regulamentadas pelo MEC para se profissionalizar, obviamente, porque as empresas, principalmente sobre as empresas com exigência da Petrobras, elas contratam apenas pessoas capacitadas, isso faz parte do processo, ou seja, grandes empresas, assim, quando a gente faz esse contrato com a Petrobras, a gente precisa provar que todo mundo que está trabalhando com a gente é qualificado e com diplomas reconhecidos. Por isso que a gente tem essa questão de, né, verificar diploma e tudo mais. Exemplos de boas instituições que realmente são um diferencial no mercado, obviamente, são as federais, a do Senai e a do Cefet. E também se faz necessário ter a habilitação para exercer a profissão, ou seja, é muito importante ter a carteira do CREA, salvo apenas se ter apenas o curso profissionalizante. E há também cursos de capacitação de acordo com o tipo de ambiente de trabalho que você irá desenvolver, suas atividades em ambiente offshore. Elas são chamadas de NR, são as normas regulamentadoras.
Os mais usuais, gente, exigidos pela empresa nesse ramo de petróleo e gás são a NR10, que é segurança de instalações elétricas, a NR33, que é atividades em espaços confinados, e a 35, trabalho em altura. E o Salvatagem, que é conhecido como o CBSP, que é o curso básico de segurança em plataforma, e o HILT, que é o Helicopter Underwater Escape Training. São cursos, eles são obrigatórios, gente, para quem quiser trabalhar offshore, você precisa ter, ou seja, não adianta tentar, porque assim eles não embarcam, é requerimento da Petrobras, até para sua própria segurança. O Salvatagem, ele tem a finalidade de prover treinamento em caso de necessidade de abandono da plataforma, por questões de segurança, incidente ou acidente de qualquer natureza. E, gente, o trabalhar em plataforma é um ambiente de risco, pode dar algum problema e você precisa realmente abandonar. Então, já no curso mesmo, você já consegue ver se você é capaz de enfrentar esse cenário ou não. Por isso que eu indico, caso vocês queiram fazer realmente esse curso, procurem escolas realmente boas e que fazem realmente a simulação. Por exemplo, se for fazer o HILT, que é o treinamento, né, de escape aeronave, é muito legal que vocês procurem uma escola que realmente vocês façam a simulação de sair numa aeronave debaixo da água, porque aí você já vai ver se esse cenário é para você ou não. Porque imagina você descobrir que não é para ti durante uma emergência. Então, procure escolas boas para fazer isso. Fun fact, uma curiosidade também, o IRATA e o ABEND, que são cursos para trabalhar em altura, eles estão muito em alta hoje em dia, porque a necessidade de executar trabalhos de manutenção em lugares de difícil acesso ou muito alto tá aí, né? Então, esses cursos, eles qualificam o profissional a trabalhar pendurado por cordas. Ela é um diferencial porque ela eleva seu salário por conta da periculosidade da função. E a diferença entre o IRATA e a Band é só que o primeiro é internacional, ou seja, você pode trabalhar em qualquer empresa gringa no Brasil e exterior, e o ABEND só atende o mercado brasileiro, mas a finalidade dos dois é a mesma. Então, se você puder optar em querer trabalhar com isso, vai pelo IRATA, né, já que você também consegue trabalhar em empresa gringa. Agora vamos falar de diferencial, porque Salvatagem quase todo mundo tem, curso técnico todo mundo tem, e Rios todo mundo tem também. O que vai realmente fazer as empresas te olharem com outros olhos? Por experiência própria. Eu coloquei aqui o domínio de inglês como diferencial, mas hoje em dia, gente, todo mundo sabe que ele é mais uma necessidade, ele é um obrigatório do que realmente um diferencial. Mas, enfim, domínio de inglês. Como eu falei, as empresas que estão vindo para cá são, em sua maioria, gringas, são estrangeiras. Então, é muito importante saber dominar esse idioma. Na empresa mesmo que eu trabalhava, para você ser engenheiro, para você ter um nível mais alto, inglês era primordial, avançado era o mínimo. Então, gente, quem ainda não fala inglês fluente, aproveita esse tempo da quarentena, realmente foca nisso, porque é muito importante mesmo, de coração, experiência própria. Certificações ISO. Por que é um diferencial? Porque se tem algo que tem muito em empresas de petróleo, gente, se chama auditoria. Sempre tem auditoria acontecendo, a Petrobras sempre está auditando, não só a Petrobras, como outros órgãos regulamentadores, como o Ministério do Trabalho, como o IBAMA, e tem a auditoria mais assustadora de todas, que é o Ouro Negro, quando chega todos os órgãos regulamentadores com uma semana de antecedência de aviso na sua plataforma e você realmente tem que se virar. E a ISO, gente, a ISO também audita. E para trabalhar com a Petrobras, as empresas precisam ter certificação ISO, tanto a de qualidade, tanto a de meio ambiente, tanto quanto a de segurança. Então, se você realmente tem esse conhecimento de ISO, você participou de auditorias, você
tem formação de auditor interno, até auditor líder, isso, gente, enche os olhos do RH, porque o profissional que sabe lidar numa auditoria, sabe o que é o que as empresas buscam. Então, isso é muito importante. Isso, eu sei que para mim fez toda a diferença. O Lean Six Sigma. Lean Six Sigma, não sei se vocês já ouviram falar, mas, assim, é basicamente você ter um modelo de produção que ele é o zero defeito, ou seja, você opera no máximo operandi, ou seja, é um meio de processo, é um meio de produção onde você está buscando realmente o zero defeitos e fazendo a sua linha de produção operar de maneira plena. Então, quando o profissional ele faz esse curso do Lean Six Sigma, tem a certificação Green Belt, ele realmente vai certificar as empresas que ele entende de processos, que ele sabe o passo a passo, que ele sabe sobre qualidade no meio de produção. Qualidade é uma palavra muito importante, não qualidade do produto, mas sim qualidade de operação. E outra pós-graduação que está super em alta e falta profissional no mercado é a pós-graduação em engenharia de processos. Muito engenheiro químico tem feito essa pós-graduação em engenharia de processos, e engenharia de processos que eu digo engenharia de segurança de processos, que é diferente da engenharia de segurança do trabalho. Segurança do trabalho foca muito em relação a normas, regulamentação, NR, SESMIT. A engenharia de segurança de processos, ela foca mais realmente na indústria, ou seja, a segurança do processo como um todo. E ganha super bem, está super em falta. É uma excelente pós-graduação que vocês podem estar pesquisando aí. E a última imagem já queria abordar, né, falar sobre os desafios de trabalhar embarcado. Gente, se você tem medo de voar, obviamente não é para você. E outra coisa que é muito complicada também, confinamento. Além de eu já ter embarcado, o meu pai já embarcou por 10 anos, e eu sei que confinamento é algo que realmente impacta na nossa vida. Lembre-se que você vai ficar 15 dias isolado do mundo, então, antes da gente só pensar nos benefícios, né, no alto salário, até numa estabilidade em determinadas empresas, lembre-se também que confinamento não é fácil, e precisa ter um bom amparo psicológico para isso. E outra coisa também que eu acho muito legal falar sobre essa palestra, quando o profissional decide trabalhar embarcado, muita gente se pergunta, é necessário ter experiência? Então, gente, aí que está a grande questão do negócio. Tem várias aí pessoas falando, como é que eu vou ter experiência se não me dá uma oportunidade? Mas se tem algo que é inerente à indústria do petróleo é que essa é uma indústria perigosa. Então, gente, a indústria do petróleo não é aquela indústria que vai contratar pessoas sem experiência pela periculosidade do processo. Então, tem como driblar isso? Com certeza. Então, gente, uma coisa que eu falo que é muito importante para todos, a importância de fazer um estágio, de trabalhar enquanto você está tendo a sua formação profissional. Porque, pensa nesse seguinte cenário, quem que você acha que a empresa vai contratar? O trainee, o estagiário, ou você que é recém-formado e não tem nenhuma experiência, a empresa não te conhece? Obviamente que o trainee, o estagiário. Então, se vocês, assim, puderem, lutem muito, consigam, vai com tudo no estágio, porque esse vai ser o caminho se você realmente quer seguir essa área. Porque aí, se você já está como estagiário, a empresa te contrata futuramente como um trainee, e aí sim você consegue fazer os embarques. Foi o que eu fiz, deu certo para mim, e não só para mim, como todos os meus amigos que estavam na mesma situação que eu, passaram por esse exatamente processo. A gente entrou como estagiário, e aí sim a gente almejou as outras vagas. Outra coisa também que é importante, mesmo que você nunca tenha embarcado, na hora de fazer seu currículo, relaciona todas as suas experiências profissionais na função que você almeja e insere dentro desse âmbito, porque isso também é válido também. É muito importante também. Então, vai ajudar bastante a conquistar uma vaga offshore sem experiência.
Deixa eu ver mais aqui. Só um minuto, gente. Eu travei a minha tela. Então é isso, gente. Aqui é a próxima imagem. Eu quero uma vaga. Foi o que eu falei com o pessoal. No período que você, então, estiver cursando técnico superior, faça estágios, que isso agrega bastante valor. E outra coisa importante, as empresas offshore de grande porte, elas têm sites próprios com canais de recrutamento e atualizações sobre cargos em aberto. Então, realmente já começa aí nesse site e procurar. E hoje em dia, muitas empresas, né, elas abrem processos seletivos através de sites de RH, como LinkedIn e Vagas, mas, gente, eu coloquei até várias exclamações. Não vamos ser hipócritas, a gente sabe que o network é muito importante. Antigamente, muitas pessoas, assim, nesse âmbito, falavam o famoso peixe, o famoso QI, o que indica, mas hoje em dia a gente já tem esse termo para definir melhor isso aí, que é o network. Hoje a gente tem uma ferramenta sensacional para network, que é o LinkedIn. Então, assim, um conselho também que eu queria dar para vocês, utilizem o seu LinkedIn da melhor forma possível, no sentido de compartilhar o que você está fazendo, compartilhar cursos, contar suas histórias, seja engajado no LinkedIn, as empresas olham isso. É muito importante também. Então, network no sentido de não só esperar ter um evento para você se relacionar com pessoas da área, mas sim procurar, por exemplo, no LinkedIn da empresa, a gente consegue ver quem trabalha lá, entrar em contato, mandar uma mensagem, um simples oi, tudo bem? Eu vi que você trabalha na tal empresa, você pode me dar dicas de o que eu preciso ter, como eu posso entrar, ingressar nessa empresa, tal. E muitas, como eu falei, o ambiente offshore é um ambiente colaborativo, as pessoas querem ajudar. Então, muita gente já me procurou através do LinkedIn, eu já tive o maior prazer de ajudar e já vi gente realmente se dando bem no processo, porque ajuda dessa maneira como eu estou explicando. Então, queria só deixar essa mensagem para vocês, gente. Network é tudo. Então, é isso. Aqui estão os meus contatos, meu LinkedIn é Hélio de Castro Leandro, me adicione, vamos entrar em contato, vamos conversar, será um prazer. Se vocês também tenham curiosidade em fazer mestrado aqui nos Estados Unidos, que eu indico muito também, é uma experiência ótima, vale super a pena, agrega muito conhecimento, a universidade aqui é simplesmente sensacional, posso dizer, você tem de tudo para fazer sua pesquisa, para fazer tudo dar certo. Meu e-mail e meu telefone na apresentação, que alguém quiser também. E muito obrigada pelo seu tempo e acho que vou deixar aberto agora perguntas, né? Espero não ter me excedido muito no tempo. Virou muito que eu tinha. E não tem não mas eu muito o que só um minutinho, galera.
Só um minuto, pessoal, estamos resolvendo. A Letícia já vai voltar. Voltei. Voltei, pessoal. Olá. Bom, Letícia, vamos às perguntas, então. Deixa eu achar. Já estou preparada para as perguntas. Só mandarem que será um prazer respondê-las. Agora, a minha internet agora caiu aqui, mas voltou. Bom, a primeira pergunta: o barril de WTI bateu preço negativo em abril, muito por conta do armazenamento. O que isso interfere na extração de petróleo a curto prazo? Tá mudo. Olá, desculpa, gente. Excelente pergunta. Foi como eu falei até na palestra. Gente, interfere muito, porque o custo para a gente produzir, o custo médio da produção do petróleo para a Petrobras, ele custa $10. Ou seja, se ele custa $10 e o preço do valor for negativo, o que a gente já consegue inferir com isso? Cenário bem ruim, correto? Óbvio, porque a Petrobras vai estar o quê? Pagando para produzir petróleo. Mas ficou negativo por um curto período, já recuperou. Então, assim, obviamente teve um impacto, mas foi um impacto inicial de mercado, mas é algo que já recuperou porque a OPEP ela conseguiu agir e ela realmente abaixou a produção. Então, assim, obviamente teve um impacto inicial, operou em queda, de uma forma não lucrativa, mas é algo que durou um período muito curto. Então, agora já temos um cenário, assim, um pouco mais promissor em relação a isso. Não acredito que o valor do barril será negativo novamente. Isso foi realmente aquele crash, aquele impacto inicial de mercado, mas logo já vai estar tudo certo. Na medida do possível, né? Como eu falei também, né? Certo, mas abre aspas, né? Como eu falei, foquem na área de produção de petróleo, que são 22 anos de contrato, ou seja, tem estabilidade, e vai dar tudo certo para todo mundo. Espero ter ajudado. A gente agradece, né? Ajudou bastante. Como eu falei, foi bem explicativo mesmo. E, bom, bem elogiado, o pessoal tá falando bastante aqui, elogiando muito a sua apresentação. E, bom, era somente essa pergunta que o pessoal teve, foi bem explicativo mesmo. E, e nós agradecemos demais pela sua participação, pelo você ter doado seu tempo trazendo essa palestra para a gente, viu? Muitíssimo obrigada. E, pessoal, só lembrando que essa palestra vai estar disponível depois. E também, na semana que vem, teremos mais uma palestra com o engenheiro geólogo Tiago Duque,
sobre geotecnologias na indústria do petróleo. Muito interessante também, e espero todos vocês lá. Mais uma vez, muito obrigada, Letícia. Obrigada a todos, se curem. Stay safe. Fiquem em casa. Fiquem em casa. Obrigada.